Olá pessoal, inicialmente nós vamos corrigir o exercício da aula passada e depois nós iremos fazer uma breve revisão sobre solubilidade e soluções, que são as duas aulas que a gente já viu até agora nesse mês. São os conteúdos relacionados à próxima prova na segunda-feira. Então, o que acontece? Eu vou corrigir o exercício da aula passada e depois a gente vai revisar o conteúdo para a prova com os exercícios. O que você precisa para a prova? Você precisa refazer os exercícios da nossa primeira aula de soluções e você precisa refazer os exercícios dessa aula aqui que eu vou corrigir, que diz respeito à aula passada de solubilidade. Então, você refaz os exercícios dessas duas aulas e mais o exercício de revisão que eu vou dar hoje, logo após essa correção. Feito isso, você vai estar preparado para a prova. E hoje, aí, você tiver alguma dúvida, a gente vai estar tirando aí. Ok? Então, vamos lá. Exercício 1. De acordo com a curva de solubilidade de cada sal, responda os itens abaixo. Lembra que curva de solubilidade é uma curva num gráfico em que mostra a solubilidade da água, ou melhor, a solubilidade de algum componente, uma substância, a uma dada temperatura. Ok? Por exemplo, esse KNO3 aqui, a 40 graus Celsius, a solubilidade dele é uma projeção desse gráfico, do eixo XY. Vejamos. Item A. A 40 graus, o KNO3 é mais solúvel que o NaCl. Vamos lá. 40 graus é aqui, não é? Então, eu vou traçar uma reta aqui para me comparar. O meu não vai ser bem uma reta, mas vai dar para levar aqui. Veja, a 40 graus, quem está mais acima? O KNO3 ou o NaCl? O KNO3, então ele é mais solúvel. Por quê? Nessa temperatura ele consegue solubilizar, olha o gráfico, 100. E o NaCl consegue solubilizar um pouco mais de 40, se você projetar assim. Fazendo uma projeção assim, né? Então, quem é mais solúvel? O KNO3 é mais solúvel. Então, a resposta é sim. É uma resposta verdadeira. Letra B. A 40 graus, o K2CrO4 é mais solúvel que o KNO3? Então, vamos pegar o K2CrO4. Ele quer a temperatura de 40 graus. Novamente, já está traçado aqui, né? Então, veja, a 40 graus, quem é mais solúvel? O KNO3 ou o K2CrO4? O KNO3. Então, a resposta é não, não é? O K2CrO4 não é mais solúvel que o KNO3, porque o KNO3 está com solubilidade de 100 e esse um pouco acima de 60. Então, a resposta aqui é não, né? A resposta aqui no primeiro é sim, né? Isso aqui é não. Letra C. A 60 graus Celsius, então 60 está aqui. O K2CrO4 tem solubilidade abaixo de 60, então você vai fazer a projeção. Traçar uma reta aqui. Veja, a solubilidade dele é quanto? É projeção no eixo Y. Então está acima de 60, não é? Se eu projetar para lá. Então a 60 graus Celsius, esse cara tem solubilidade abaixo de 60? Não, acima de 60. Então a resposta é não. Ou falso, né, como queiram. Letra D. Qual a solubilidade do NaCl a 40 graus Celsius? Olha, a 40 graus, pessoal, só você fazer a projeção aqui que a gente já fez. A 40 graus, a solubilidade dele é aproximadamente o quê? Não é exatamente, né? Mas é aproximadamente 40. Então, a solubilidade dele é 40 gramas. O que significa dizer que se eu tiver 100 gramas de água, veja bem, e a minha temperatura, ou melhor, a temperatura minha não, né? A temperatura da água tiver a 40 graus Celsius, o máximo que eu consigo dissolver aqui nesses 100 gramas de água, imagine que seja um copo aqui, é 40 graus, ou melhor, é 40 gramas. Se eu jogar aqui, vai dissolver. Se eu jogar mais que isso nessa temperatura, vai sobrar, como a gente tem visto, né? Um sólidozinho em excesso, porque a capacidade de solubilidade já chegou no limite.
Partindo para a revisão agora, nós vamos fazer esses exercícios juntos e logo após vocês vão tentar refazê-los anotando no caderno depois da correção. Então assim, eu vou fazer todos eles, você pode acompanhar e tirar dúvida aí no período da aula ou qualquer outra hora que você precisar. Então vamos lá. Exercício 1. Quais são as soluções aquosas contendo uma única substância dissolvida que podem apresentar corpo de fundo dessa substância? Pessoal, nós temos a classificação em substância saturada, insaturada e supersaturada. Então vamos ver. A saturada é a solução em que a quantidade de soluto na minha solução está abaixo da capacidade da solução de dissolver. Então, por exemplo, eu tenho uma solução com 100 gramas de água e uma certa quantidade de soluto. Eu digo que essa solução dissolve 30 gramas do sal que eu colocar. Então, a solução que é insaturada, aqui eu coloquei S, né? Seria o I aqui, esquece esse S. A solução que é insaturada, ela tem um valor abaixo de 30. Tem 20 gramas, 15 gramas. Abaixo, ela não saturou, ela não chegou no limite. Eu tenho a solução saturada, que é exatamente o valor que a minha solução pode dissolver. Então, eu tenho 30 gramas. Saturar, chegar no limite, né? Quando você diz, eu estou saturado, eu não suporto mais. Então, a solução só suporta até 30 no máximo. Se passar de 30, ela não vai dissolver. Ela continua sendo saturada, mas com excesso. Por exemplo, se eu colocar 40 gramas, ela vai ser saturada, porque ela vai chegar no limite de 30, e ela vai ficar com 10 gramas sem dissolver, porque ela não consegue, em uma dada temperatura, né? A supersaturada, pessoal, é quando eu tenho essa solução aqui que tem 40 gramas, mas dissolve 30, por exemplo, e eu aqueço ela, né? Ela aquece, depois eu resfrio voltando à temperatura original, e ao invés de voltar ao excesso aqui, porque eu diminuí a temperatura, esse excesso continua dissolvido, mas eu perturbo a solução, volta o excesso que eu tinha no início, né? É uma solução que está acima da capacidade de dissolução. É um caso bem específico, né? Então, as que podem apresentar corpo de fundo são somente as saturadas, porque as supersaturadas, elas dissolvem totalmente, acima da capacidade. A insaturada fica abaixo do limite. Então, as saturadas, eu posso ter o limite sendo ultrapassado e o excesso ficando no fundo. Número 2. Exemplifica uma solução. Vamos lembrar, eu tenho as dispersões, e das dispersões eu tiro solução, coloide e suspensão. A solução é quando as minhas partículas estão bem dissolvidas. Lembra lá? Quando as partículas são menores que 1 nanômetro de diâmetro. Então, na solução, está bem dissolvido. Não consigo visualizar nada. É uma mistura muito bem dissolvida. As partículas são muito pequenas. Eu não consigo filtrar, porque misturou muito bem. O coloide já não é assim. O coloide já tem as partículas maiores. Então, não está bem solubilizado. E a suspensão, eu tenho partículas ainda maiores do que a do coloide, que não se dissolvem totalmente. Então, exemplifiquem uma solução. Ferro com areia. Ferro dissolve a areia? De forma alguma, né? Tanto que você pegar um ímã, você consegue separar. Água com areia. Água dissolve a areia? Não, porque não se misturam. Então, não é uma solução. Para ser uma solução, tem que estar bem misturado. Água mineral. Sim, porque na água mineral, o que eu tenho dissolvido? Os sais minerais, por isso que chama água mineral. Você consegue enxergar os sais minerais na água? Não consegue, porque eles estão bem dissolvidos. Você consegue filtrá-los com coador, por exemplo, ou com filtro, esses filtros de café e de papel? Não consegue, porque são as partículas muito pequenas. Então, a solução se caracteriza por uma dissolução com partículas muito pequenas. Eu tenho também, pessoal, exercício 3, que diz: alguns medicamentos trazem no rótulo agite antes de usar. Esse procedimento é necessário
se o medicamento for uma... Pessoal, lembra da suspensão? O que a suspensão diz? Eu tenho um líquido e um pozinho embaixo. Por quê? Na suspensão as partículas são muito grandes. O remédio é isso. Esses remédios que dizem agite antes de usar. Porque o pozinho do remédio vai para o fundo e aqui fica o líquido sobrenadante. Então você tem que agitar ele para misturar e você tomar o remédio e tomar o pozinho do fundo. Porque senão você toma só a água que está por cima. Você pode ler no rótulo, está lá, suspensão tal. Por quê? Porque as partículas são grandes e não dissolvem bem no todo. Ok? Então, todo medicamento que traz o rótulo agite antes de usar, ou pelo menos a maioria deles, é necessário porque esse medicamento, na verdade, é uma suspensão, que significa dizer que o medicamento não está totalmente dissolvido, o seu pozinho está no fundo e eu preciso agitar para me tomar ele, porque senão não vai me servir. Exercício 4. O gráfico indica as curvas de solubilidade de 4 diferentes sais. Ok? Então vamos lá. Qual desses sais apresenta maior solubilidade a 40 graus? Veja, 40 graus eu vou pegar o que tem o maior valor de solubilidade para 100 gramas de água, o que tem o maior número no eixo X. Então vou pegar 40, muito parecido com os exercícios que nós fizemos. Quem está mais acima do 40? Veja, o NaClO3, não é isso? Ele está aqui. Olha o KNO3, está aqui abaixo de 80. Olha os outros, tudo na faixa de 40. O NaClO3 está aqui acima de 120. Então, nessa temperatura, veja bem, nessa temperatura, o comparativo é a cada temperatura específica. Eu tenho que o NaClO3 tem a solubilidade maior. Para fechar, uma mistura homogênea que não pode ser separada por filtração, centrifugação, nem pode ser visualizada, se trata de uma, como a gente já viu, solução. Pessoal, solução verdadeira às vezes é um nome que se dá à solução em si. Né? Porque às vezes você tem uma mistura que parece ser uma solução, como o leite. Mas a gente vê que o leite tem partículas relativamente grandes dentro dele quando eu estudo ele um pouco mais a fundo. Eu olho o microscópio. Então eu vejo que ele não é a solução. Já água com sal, eu posso usar o microscópio, eu não vou ver nada, porque é uma solução, está bem diluída. Então, às vezes, tem essa designação solução verdadeira, porque o leite, por exemplo, parece ser uma solução. Só que é uma solução falsa. Quando você estuda, você vê que tem partículas grandes no leite. Ok, galera? Então, pessoal, você vai refazer esses exercícios aí, anotar no caderno e tirar as dúvidas e refazer os exercícios das 2 últimas aulas, para você se preparar para a prova. No mais, eu estarei aí para tirar as dúvidas de vocês. Até a próxima.